Olá para você, nós estamos dando início ao nosso programa na Sara Nossa Terra, da Ceilândia, é isso daí. Eu quero dizer para você que nós temos muita coisa para você hoje, uma palavra tremenda, também muitas notícias, não é, amor? Isso mesmo, palavra tremenda, o Sara Muito Mais com a nossa agenda. E eu quero convidar você a ficar um tempinho conosco, conectado, porque nós vamos agora assistir uma palavra abençoada, que vai te tocar, que vai transformar a sua vida, aumentar a sua fé. Vamos lá? Pode soltar para nós aí nosso programa, solta aí. Pai, em nome de Jesus, que a tua unção e o teu poder esteja sobre nós nesta noite. Senhor, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, queremos receber uma palavra poderosa que vem dos céus nesta noite. Senhor, nós queremos sair daqui renovados, transformados, cheios da tua presença e do teu poder. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar com vocês hoje sobre aprendendo a viver com a provisão de Deus. E o que é, aprendendo a viver com a provisão? Nós temos que entender que nós queremos às vezes viver com aquilo que nós vemos. Queremos às vezes viver com aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que nós controlamos. E infelizmente, a vida não é assim. Nós precisamos confiar e aprender a viver com a provisão que Deus vai gerar. A provisão de Deus é algo que vai vir, mas no tempo dele, da maneira dele. E aí está o grande problema que eu quero falar com vocês hoje. Nem todos nós temos confiança para aprender a viver com a provisão de Deus. Mateus 5, abre comigo sua Bíblia, com Mateus 5, versículo 1 até o 12, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E aqui esse texto mostra o caminho, a chave que nos capacita a vivermos uma vida suprida, cheia de esperança. Esse texto eu já podia parar aqui e pregar o tempo todo nele, fechar a palavra, porque aqui tem toda a chave para você ir adiante, para você conquistar aquilo que Deus tem para você alcançar as promessas que Deus tem para você.
Aqui mostra virtudes que vão transformar o nosso interior. Aqui diz, quando ele diz aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Aqueles, o que é isso, humildes de espírito? Uma pessoa humilde de espírito é aquela que o espírito dela está tão conectado com Deus. O espírito dela, ela tem tanta certeza. É uma pessoa que ela é humilde, uma pessoa que independente do que está acontecendo ao lado dela, à direita, à esquerda, sabe, acontece, alguém te humilha, alguém te caluniia, fala mal de você, ou você está com uma situação difícil no trabalho, você está passando por uma situação em que te tira do sério, você fica irado, revoltado. O que você faz? O seu espírito é manso. Quando Jesus, ele foi o quê? Jesus foi acusado e foi colocado do lado de Barrabás e Pilatos pede ao povo, quem que vocês querem que nós crucificamos? E aquelas pessoas, o povo disse, quem? Jesus. E Jesus não tinha nada. Jesus não tinha feito nada, não tinha cometido um delito. Jesus não tinha nada que ia contra ele. Vocês estão entendendo, igreja? Jesus, o Espírito de Jesus, ele era manso. O Espírito de Jesus, ele era humilde. Eu acho que eu tenho um grande exemplo para dar para vocês, é o Bispo Rodovalho. Eu estou para ver um homem com um espírito tão humilde, manso. Porque, gente, às vezes, as situações elas saem do controle e a gente não consegue ficar com o espírito manso, certo ou não? Quem aqui passa por isso? Eu também. Essa semana eu passei por várias provas. Até comentei sábado no tal. Recebi críticas de todos os lados. E aí, bispa, o que você fez? Controlei o meu interior para ter um espírito humilde. Foquei e falei, peraí, quem controla a minha vida é o Espírito Santo. Eu vou confiar em Deus. Eu sei quem eu sou para Deus. Eu sei que o que está sendo falado não é verdade. Ou eu me deixava abalar e não seria uma mulher de espírito manso e eu ia fazer tomar a providência com as minhas próprias mãos, mas eu não quis fazer isso. Eu falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Essa situação, esta causa, esta guerra, ela não é minha, é tua. Mas eu confesso para vocês que não é fácil, tá? Os pobres de espírito, quem são? Os pobres de espírito são aqueles que aprendem a confiar e a reverenciar a Deus. Aqueles em que as suas vidas estão nas mãos de Deus. E lá em Lucas, coloca para mim, Lucas 18, 10 a 14, mostra um texto mostrando claramente quem são os pobres de espírito. Então hoje eu quero dar para você que nós temos que aprender a viver com a provisão de Deus. Os humildes de espírito são aqueles que estão na linha dos que aprendem a depender da provisão de Deus. Os pobres de espírito, lá em Lucas 18 diz assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador.
digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Aqui mostra aquele que é o pobre, né? Uma pessoa de espírito humilde. A Bíblia às vezes fala o pobre de espírito. Pobre de espírito aqui é o espírito humilde. É aquele que não está preocupado com o que vai acontecer, o que vão falar de você. Você está preocupado em cumprir a promessa de Deus. Você está preocupado em buscar a Deus. Você está preocupado em entrar na presença de Deus e deixar o agir do Espírito Santo na sua vida. Só que muitas vezes nós ficamos inseguros, porque nós queremos que algo palpável aconteça, sabe? E às vezes nós precisamos que o Espírito Santo, que Deus, Ele coloque coisas palpáveis, concretas nas nossas mãos, para que a gente possa confiar. E eu quero falar para você duas condições que não geram a provisão de Deus. A primeira delas é duvidar e não pedir com fé. Quando você duvida do poder de Deus, quando você duvida que se você não for lá e fazer da sua maneira e agir conforme você acredita, quando você se coloca como humilde de espírito, ou quando você não quer lutar as guerras com a sua própria espada, quando você abaixa a sua espada para que o Espírito Santo, para que Deus levante a dele, e Ele lute por você, você está deixando na mão de Deus, que Ele conduza da maneira certa o fim. Mas quando você duvida, você não permite o agir, a provisão de Deus ser gerada. Vocês estão entendendo, igreja? E lá em Tiago 1, 6, 7 diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Queridos, vocês estão aqui fazendo a campanha 7 semanas. Você está na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima semana. Ou você já está fazendo a quinta campanha de 7 semanas. Ou você já fez o ano todo e ainda não alcançou a sua promessa. Você ainda não alcançou aquilo que você tem gerado de joelhos. E aí vem a dúvida. Aí vem a falta de fé. E eu quero mostrar para você, hoje eu falei aqui agora, lá em Tiago, aquele que duvida, que é como se a onda do mar, ela vem e ela leva. E você não pode olhar para o hoje. Você não pode olhar para o ano e falar: peraí, Deus não supriu as minhas necessidades. Deus está trabalhando outras áreas na sua vida. Eu tenho áreas na minha vida que ainda eu não conquistei. Eu tenho metas que não foram conquistadas. E que eu estou lutando e persistindo nelas há 2 a 5 anos. Nossa, as pessoas olham às vezes e falam assim: mas você, sim. Não é porque eu sou bispa, não é porque eu sou pastora, não é porque eu sou a coordenadora dessa igreja, das igrejas do Distrito Federal, que eu também não tenho que gerar em fé. Não é porque eu tenho um título na minha frente que eu sou diferente de você. Deus está trabalhando no meu interior para que eu consiga alcançar aquilo que eu tenho pedido para Ele. Vocês estão entendendo? E a dúvida, ela não pode existir. Porque a dúvida, ela vem para só te roubar. Você não pode aceitar as dúvidas que entram na sua mente. O segundo ponto, que não gera uma provisão, a preguiça.
Pessoas preguiçosas. Ai, eu quero tanto um novo emprego. Eu quero tanto a promoção. Mas você sabe que para a promoção acontecer, para você passar no concurso, você vai ter que estudar mais. Ou se você quiser a promoção lá no seu trabalho, você vai ter que se doar mais para o seu chefe. Certo ou não, gente? E sabe o que acontece? Existem pessoas que vêm pedir, vão fazer a campanha, eu quero ganhar o dobro, eu quero conquistar a promoção, eu quero passar no concurso, eu quero passar no vestibular, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não quer colocar em ação as novas atitudes. Exemplo, você quer passar num concurso melhor, dobrar o seu salário, então você vai ter que fazer um cursinho, você vai ter que estudar. Eu sou formada em odontologia. E quando eu fui embora para São Paulo, lá em São Paulo, o Bispo Lucas começou a fazer psicologia. E eu aproveitei a oportunidade de descobrir que, como eu lidava com pessoas que eu falei, eu não quero mais trabalhar num consultório, atendendo como dentista. Eu quero ser uma psicóloga, eu quero usar a ferramenta que eu vou aprender na faculdade para trabalhar com pessoas. Eu quero estudar o comportamento humano. Senhor, me ajuda a ser uma boa psicóloga. Senhor, me ajuda a entender, a ser melhor. Mas para isso, gente, eu tive que fazer uma faculdade, eu tive que entrar e estudar mais 5 anos. Odontologia são 5 anos, eu estudei mais 5, psicologia, eu estudei 10 anos. Fora a especialização, fora o que eu fiz de curso. Vocês estão entendendo? Mas o que acontece hoje? O ser humano, ele quer que Deus gere a provisão, ele quer que Deus faça com que aconteça os seus alvos, as suas metas, que você alcance os seus objetivos, e você quer que Deus gere a provisão para você, mas a gente não quer sair do conforto. A preguiça, ela é uma característica, e tem um versículo que eu quero ler com você que fala sobre isso. Provérbios 13:4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Forte, né? O preguiçoso, ele deseja. São as pessoas que não têm atitude, que elas, sabe o que elas fazem? Elas clamam, elas oram, elas vêm fazer campanha, mas elas não saem do lugar. Elas não conseguem dar um passo à frente. E essas duas características são muito importantes para que você não carregue elas com você. Isso vai atrapalhar você de receber a provisão que Deus tem para você. Amém? E eu quero dar rapidamente. E aí, o que eu faço então para ser promovido? O que eu faço então para receber a provisão de Deus? Temer e buscar. Coração contrito, coração temeroso. Você precisa buscar e temer a Deus. Lá em Salmos 34, 9 e 10 diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Olha o que ele diz: temei ao Senhor. Nada falta aos que o temem. É um grande segredo. Como está o seu temor a Deus? Você quer que Deus, cuide da provisão, do salário no final do mês, do aumento que você está necessitando,
das pessoas para você enviar para revisão de vidas, das pessoas que você vai levar para a sua célula, ou você está orando pelo ajuste do seu casamento, você precisa da provisão no final do mês, você precisa que Deus haja de sobremodo, sobrenaturalmente no seu casamento. Você está temendo a Deus? Você confia em Deus? Segundo, ser justo. Salmos 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ser justo. O justo aqui diz: jamais será desamparado. Você crê nisso? Você crê que ser justo nesse mundo tão injusto? Sabe o que eu tenho visto? Pessoas falando assim para mim: eu não estou afim de ser justo mais. Eu não estou afim mais de ser um idiota, de ficar de bobão. Peraí, mas ser justo... Algumas pessoas acham que ser justo hoje é se passar de idiota. Olha que coisa triste, gente. E ser justo é você confiar em Deus. É o que a Bíblia diz. Você vai fazer aquilo que tem que ser feito, independente do que fazem com você. É você ser cristão, independente do que os seus amigos, independente de como está a situação financeira, independente da situação que você está passando na sua casa, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho. Você ser justo é você ser cristão verdadeiro. E terceiro, orar. Mateus 21, 22 diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sabe, eu tenho visto pessoas querendo a provisão, mas reclamando, murmurando, reivindicando, né? O bispo Rodovalho falou uma coisa interessante aqui, quando ele deu no evento que nós tivemos. Como que você ora a Deus? Você ora a Deus reivindicando. Sabe, quando ele falou isso, eu comecei a prestar atenção. Falei, eu vi que eu estava em alguns momentos reivindicando. Eu não tenho que reivindicar nada a Deus. O que eu oro? Eu oro muito e falo: Senhor, guarda a minha saúde, saúde dos meus filhos, guarda os discípulos, guarda a igreja, guarda cada um que entra nesta igreja, que a unção poderosa do Espírito Santo possa agir no interior de cada um de vocês, que cada alvo, que cada sonho, que cada pedido seja atendido, mas que haja um encontro verdadeiro. Agora, reivindicar Senhor, eu exijo. Senhor, não acontece. Vocês estão entendendo? E às vezes, a gente passa, em vez de agradecer e dar graças a Deus pela saúde, por estar vivo, por ter o privilégio de estar servindo a Jesus, pelo privilégio de de compartilhar com a família, com os amigos, a gente só pede. E a oração, ela precisa estar conectada. A nossa oração não pode ser uma oração de exigência. Você pode sim e deve colocar lá quais são os seus alvos, quais são os seus sonhos, que você quer alcançá-los, e que você pede sabedoria, e que você pede força ao Espírito Santo para te direcionar, para que você vá no melhor caminho para alcançar esses sonhos. Mas não uma reivindicação. Porque senão a reivindicação, acaba que a gente começa a ser altivo. E a gente não se torna mais humilde de espírito.
Quarto ponto. Para alcançar a provisão, trabalhar. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Diz assim: E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Como eu disse, trabalhar, colocar em prática. Não adianta você vir pedir, mas você não mudar a sua atitude. Já preguei muito sobre isso, né? Nós queremos que tudo mude a nosso favor, mas você não está disposta a mudar. E como eu disse no início da minha pregação, que essa semana foi uma semana bem difícil para mim, que eu recebi várias críticas. Críticas positivas, críticas construtivas e críticas negativas. Como eu lidei com isso? No primeiro momento, a velha Priscila tentou ressurgir. Só que eu parei, pensei, não comentei com ninguém. Teve uma situação que eu não comentei com ninguém, só com o Bispo Lucas. E ele falou para mim: usa isso para... Olha os seus óculos. Como está o seu óculos para ver esta situação? Essa situação, ela vai deixar você para baixo ou ela vai te fortalecer? Você vai usar ela para crescer? Esse é o Bispo Lucas. Glória a Deus que eu sou casada com ele. Que nisso aí ele me ajuda muito, como em outras coisas também, né? Graças a Deus. Mas ele me mostrou e aí eu fiquei em paz. Mas eu sei que há 3 anos atrás, vamos botar 3, 4 anos atrás, eu estaria mal, chateada, teria brigado com ele, teria falado assim: o mundo conspira ao meu favor. E se eu confiei tudo que eu tenho, e se eu sou uma cristã verdadeira, se eu coloco a minha vida, o meu interior, o meu coração nas mãos de Deus, eu oro, eu trabalho, eu tenho buscado a mudar as minhas atitudes, eu tenho sido justa, Deus vai cumprir com a palavra dele e a provisão vai vir. Amém, igreja? Mas, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Temer e buscar, né? Qual é a nossa primeira característica? Reclamar. Quando você recebe uma crítica, a crítica, se você não tem uma cabeça boa, se você não está conectado com Deus, o que você faz? Você se fecha. Aí você fala o quê? Deus se esqueceu de mim. Não vale a pena ir lá fazer campanha de terça-feira. Não vale a pena ir lá ficar de joelhos no altar. Eu tenho feito tudo e a provisão não veio. E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Cuidado como você olha as situações que você tem passado hoje. Não permita que o inimigo use pessoas, palavras, lancem palavras. Não permita que o inimigo use pessoas para lançar pensamentos para você, dúvidas. Se você está aqui, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você está se dispondo, permaneça firme, pegue esses pontos e fale: eu vou meditar nesses pontos, eu vou temer e buscar, eu vou orar, eu vou ser justo, independente da situação que aconteça, eu vou trabalhar, em nome de Jesus. Eu não vou, os 2 pontos que eu disse, duvidar e não ter mais fé e ser preguiçoso, né, gente? Amém?
Coloca a mão no seu coração. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra, Senhor, é poderosa. E diz, Pai, Senhor, nós queremos, Pai, estar conectados a cada dia mais contigo. Senhor, ajuda-nos, Pai, a permanecer firmes no propósito e a esperar a Tua provisão. Senhor, nós não queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, do nosso modo. Oh Deus, dá-nos atitude para agir. Toda preguiça tira fora, lança fora. Toda dúvida, todo medo, toda falta de fé. Em nome de Jesus, aqueles que estão com dúvida nesta noite, existem pessoas aqui nesta noite que ainda têm dúvidas se vale a pena se entregar, se vale a pena permanecer no propósito. Você tem duvidado e essa dúvida tem colocado a sua fé abalada. Renuncie hoje e fala, eu não aceito mais esta dúvida, eu esperarei em Ti, não importa a circunstância que eu esteja vivendo, a Tua palavra diz, eu recebo esta palavra nesta noite, eu serei um homem temente de fé, eu orarei, eu buscarei, eu trabalharei, eu serei justo. Faça uma aliança agora. Uma aliança de permanecer, uma aliança de não olhar para as circunstâncias, de olhar para Deus, de buscar ajuda e falar, Senhor, me fortaleça, em nome de Jesus.